Olá! Começa agora o programa OAB Nacional e você fica por dentro das notícias que movimentaram a Ordem dos Advogados do Brasil. OAB vai ao Congresso Nacional e Supremo Tribunal Federal por obrigatoriedade da presença da advocacia nos tribunais administrativos tributários. Conselho Federal emite nota se posicionando contra a redução da maioridade penal. Conselho Pleno da OAB decide que a entidade entre com medida contra o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, sobre o aviltamento de honorários advocatícios. E mais, 23ª Conferência Nacional da Advocacia Brasileira está chegando e você conhece alguns dos temas e palestrantes da programação do evento. O Conselho Pleno da OAB Nacional realizou a sessão do mês de outubro no último dia 26 e logo no primeiro processo analisado decidiu que vai atuar no Congresso Nacional e no Supremo Tribunal Federal pela obrigatoriedade da presença de advogados e advogadas nos tribunais administrativos tributários. O Pleno da OAB aprovou que a instituição propõe a alteração da súmula vinculante número 5 do Supremo Tribunal Federal, que estabelece que a falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição. O objetivo é tornar obrigatória a presença de advogados e advogadas perante os tribunais administrativos tributários nos âmbitos federal, como o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF, estadual e municipal. A ordem também propôs a alteração do Estatuto da Advocacia, a Lei 8.906 de 94, no Congresso Nacional. O processo chegou ao Conselho Pleno por proposição da Comissão Especial de Direito Tributário da OAB. O relator foi o conselheiro federal Sérgio Fischer, do Rio de Janeiro, que defendeu a presença obrigatória da advocacia em processos administrativos de qualquer natureza. Foi mediante esse contexto de necessidade de dar maior efetividade ao devido processo legal, com garantia de contraditório e ampla defesa, que adveio a promulgação da Constituição Federal de 1988, que em seu artigo 133, assim proclamou dignamente, verbis, o advogado é indispensável à administração da justiça. Ainda no Pleno, os conselheiros decidiram que a OAB deve ingressar no STF como amigo da Corte em recurso extraordinário que discute a possibilidade de agentes públicos serem alvo de medida judicial direta, em conjunto ou não, com a administração pública. Veja na matéria. A pauta apresentada pelo conselheiro federal Elton Sadi Fuber pediu o ingresso da OAB Nacional como amicus curiae no recurso extraordinário 1027633 no Supremo Tribunal Federal, que discute no âmbito constitucional a possibilidade de o agente público ser alvo de medida judicial direta, em conjunto ou não, com a administração pública por danos causados a terceiros no exercício de atividade pública. Na ação é destacada a violação do parágrafo 6º do artigo 37 da Constituição Federal, que diz que as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadoras de serviços públicos, responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Por sua vez, ao apreciar o recurso de apelação, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo reformulou a sentença, reconhecendo o direito da vítima em escolher contra quem demandará o pedido de ressarcimento, se contra o agente público que praticou o ato lesivo ou contra o Estado. O ingresso da ordem na questão foi justificada pelo relator, a fim de que seja revista a jurisprudência do STF, que tem sido refratária a que o servidor ou o agente público sejam responsabilizados diretamente pelo administrado. O voto foi aprovado por unanimidade pelo plenário da Casa. A ordem também deve entrar com uma medida acautelatória contra o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD. O órgão propôs ao Conselho Federal um compromisso de cessão da cláusula do Código de Ética da classe sobre o aviltamento de honorários advocatícios.
O Conselho Pleno aprovou por unanimidade que medidas judiciais sejam tomadas contra o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, de forma acautelatória. A pauta começou a partir da representação do Ministério Público do Estado de Minas Gerais à Secretaria de Direito Econômico para apurar indícios de infração econômica em relação à tabela de valores mínimos estabelecidos para honorários advocatícios. O CAD notificou o Conselho Federal da OAB a se manifestar quanto ao interesse ou não em firmar um compromisso de cessão com o órgão para tirar de seu código de ética o aviltamento de honorários, o que foi prontamente refutado pela Ordem dos Advogados. E a Lei 12.529 de 2011, que alterou a Lei 8.884 de 94, utilizada pelo CAD como fundamento para a abertura de processo administrativo contra o Conselho Federal, não se aplica à Ordem dos Advogados do Brasil. O relator da pauta no CF-OAB, conselheiro Tulo Cavalazzi, explica que o posicionamento do CAD representa uma afronta ao Estatuto da OAB e ao Código de Ética. De que a atividade da advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil não praticam de maneira alguma qualquer atividade próxima da mercantilização ou mesmo da possibilidade de equiparação do advogado à atividade de empresário, nós estamos na iminência de tomar uma notificação do CAD. E não adianta mais discutir com o CAD. O CAD já disse sim, um monte de pareceres que acha que nós estamos sujeitos. E nós vamos dar aqui 3.000 pareceres dizendo que nós não estamos sujeitos. Então, eu proponho aqui que encaminhe para a Procuradoria e tomemos uma medida acautelatória. A sessão do Pleno também foi marcada pelo reconhecimento ao desempenho de 2 professoras que conseguiram evitar a morte de alunos em tragédias que aconteceram em Minas Gerais e em Goiânia. A bravura de 2 professoras envolvidas em tragédias recentes no Brasil foi objeto de homenagem logo no início dos trabalhos. O vice-presidente nacional da OAB, Luiz Cláudio Chaves, solicitou uma moção de aplausos a Elei Abreu, que morreu tentando salvar crianças de uma creche em Minas Gerais de um incêndio criminoso que matou 8 alunos entre 4 e 5 anos. Mas por entender que é uma questão humanitária importante, é o reconhecimento de uma professora de um ensino público, que já trabalha com várias privações, né, de condições de trabalho, e mesmo assim, ela, para defender aquelas crianças que foram vitimadas por um incêndio criminoso, ela deu a sua vida para salvar alguns de seus alunos. Simone Maulais, coordenadora de uma escola em Goiânia que teve 2 alunos mortos e 4 feridos, alvos de um estudante armado, também foi lembrada. Foi ela quem convenceu o adolescente a parar com os tiros. E creio que ela merece também ser lembrada e que façamos também a mesma moção em relação a ela, porque vivemos numa sociedade tão egoísta. E vemos esses 2 exemplos de professoras. A Lei Federal de Desjudicialização completa 10 anos neste ano. E para lembrar a data, a Academia Notarial Brasileira promoveu um seminário sobre o assunto. A OAB Nacional também participou dos debates. Confira. Para lembrar a data de criação da Lei 11.441 de 2007, a Academia Notarial Brasileira e o Colégio Notarial do Brasil realizaram o Seminário Nacional de Desjudicialização, Divórcios, Separações, Inventários e Partilhas, 10 anos no tabelionato de notas. O evento debateu os 10 anos dos atos delegados dos cartórios de notas em todo o Brasil, que durante a vigência da lei foram capazes de reduzir 1.750.000 processos na demanda do Poder Judiciário, gerando uma economia de 4 bilhões de reais. Cada processo custa, em média, aproximadamente R$ 2.400 aos cofres públicos. Num país que temos hoje 100 milhões de processos, que temos uma carência bastante expressiva hoje de magistrados, de servidores, nós temos que, de fato, encontrarmos soluções outras para administrarmos os conflitos e trazermos efetivamente solução para estes conflitos que não sejam exatamente no campo judicial. Com o período de vigência da lei, diversos avanços foram promovidos, como a possibilidade de inventários serem realizados mesmo quando existam testamentos, ou divórcios envolvendo menores de idade, tudo com a participação do Ministério Público. Além da OAB, também compareceram ao seminário o deputado federal Júlio Lopes, o procurador-geral de Justiça do DF, Leonardo Rosco Bessa, além do presidente do Conselho Federal do Colégio Notarial do Brasil, Paulo Roberto Ferreira.
O Conselho Federal emitiu nota se posicionando contra a redução da maioridade penal. Para a OAB, a mudança na faixa etária não vai erradicar ou reduzir a grave questão da violência no Brasil e aponta que é preciso adotar estratégias sistêmicas de combate às desigualdades sociais e para o aumento dos investimentos públicos em políticas de educação, saúde, esporte, lazer, cultura e assistência social. Na nota, a entidade destaca a necessidade de respeito ao que a Constituição determina e também as normas internacionais e legislações que criam diretrizes na defesa de crianças e adolescentes. Para a Ordem dos Advogados do Brasil, a PEC 33 de 2012 e as propostas a ela apensadas violam a legislação e normativa internacional e os princípios garantidores da dignidade humana de crianças e adolescentes, sendo, portanto, inconstitucionais. Violam ainda o princípio da proteção integral por desconsiderar a condição peculiar de desenvolvimento da criança e do adolescente. Na nota, a ordem completa que, desta forma, a alteração da norma constitucional surtirá efeito danoso e será um grande retrocesso ao Estatuto da Criança e dos Adolescentes. A íntegra da nota você encontra no site do Conselho Federal da OAB. E a OAB Nacional, a seccional do DF e a Caixa de Assistência inauguraram a Sala da Advocacia. O espaço de coworking traz toda a infraestrutura necessária para que a classe exerça a profissão. Agora, advogados e advogadas do Distrito Federal e de todo o Brasil têm mais um espaço para exercer a profissão, um escritório modelo. O Conselho Federal, em parceria com a OAB Distrito Federal e a Caixa de Assistência dos Advogados do DF, inauguraram a Sala da Advocacia em Brasília. A Ordem dos Advogados do Brasil está dando uma demonstração muito clara de união de um sistema. Nós estamos aqui a dizer mais uma vez que inauguramos uma casa da advocacia, um escritório compartilhado da advocacia, mas, acima de tudo, um espaço para a cidadania, porque nós, advogados, representamos, sim, o cidadão. O espaço, amplo e aberto a toda a classe, conta com 24 estações de trabalho com computadores, 2 salas de atendimento privativo e 2 ambientes destinados à realização de reuniões, além de um espaço da Caixa de Assistência. Esta sala estará sendo utilizada por todo e qualquer advogado e advogada do Distrito Federal, ou ainda, como combinamos, aos colegas que vêm de fora, que vêm visitar o Conselho Federal, poderão fazer uso dessa estrutura. Uma sala que tem o Conselho Federal, que tem a seccional, que tem as caixas de assistência, tem a Caixa de Assistência, que realmente nós estamos conseguindo levar o sistema para todo o Brasil. O Tribunal Superior Eleitoral deu posse ao ministro Napoleão Nunes Maia Filho como corregedor-geral da Justiça Eleitoral e aos ministros Jorge Mussi e Luiz Felipe Salomão como ministro efetivo e ministro substituto do tribunal. A Ordem dos Advogados do Brasil participou da solenidade representando toda a classe. Napoleão Nunes Maia é ministro titular do TSE desde agosto de 2016 e foi eleito corregedor-geral da Justiça Eleitoral pelo plenário no lugar do ministro Herman Benjamin, que completou seu biênio como ministro titular no TSE. Na sessão solene, o presidente do TSE, ministro Gilmar Mendes, falou sobre as mudanças a partir da reforma política. Com a aprovação da reforma política pelo Congresso Nacional para as eleições de 2018, será necessária uma rápida adaptação às novas regras. Pela primeira vez, a Justiça Eleitoral terá a responsabilidade de analisar um montante tão elevado de recursos públicos em campanhas eleitorais. A Corregedoria Itinerante da OAB visitou Campina Grande e João Pessoa, na Paraíba. O projeto da Corregedoria Geral do Conselho Federal da Ordem visa esclarecer a classe sobre as atualizações do novo Código de Ética e Disciplina. A ação traz palestras e é aberta a toda a advocacia. O enfoque dado nos encontros são os procedimentos no âmbito dos processos administrativos disciplinares.
Uma comitiva da OAB se reuniu no Conselho Nacional de Justiça com o conselheiro Aloísio Correia. O grupo discutiu a implantação de alvará eletrônico para pagamento de precatório e depósitos judiciais no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins. A OAB pede que os efeitos da portaria sejam suspensos, já que ela não permite que a advocacia levante valores em nome do cliente, mesmo com procuração, e também faz a retenção do imposto de renda diretamente no valor do depósito. O senador João Capiberibe, do Amapá, esteve no Conselho Federal para pedir o apoio da Ordem dos Advogados do Brasil ao projeto de lei 325 do Senado Federal, que institui a gestão compartilhada para o acompanhamento orçamentário por grupos de cidadãos organizados em aplicativos de celular. O presidente nacional da OAB destacou a inovação do projeto, que, assim como a Ordem dos Advogados, quer incluir uma participação maior da sociedade civil nos processos de fiscalização. A Escola Nacional de Advocacia e a Universidade de Santa Cruz do Sul abriram vagas para 7 cursos de pós-graduação à distância. As áreas são Advocacia Criminal, Imobiliária, Urbanística, Registral e Notarial, Advocacia Penal Empresarial, Trabalhista e Previdenciária, Direito do Trabalho, de acordo com a Reforma Trabalhista, Direito Eleitoral e Direito Processual Civil. Os cursos começam em abril de 2018 e as matrículas já estão abertas e podem ser feitas pelo site da ENA Unisc. Mais informações você encontra no site da Escola Nacional da Advocacia. A OAB inaugurou um orquidário no prédio do Conselho Federal. O espaço abriga diversas espécies de orquídeas e outros tipos de plantas. O novo espaço foi revitalizado a partir de uma área inutilizada do Conselho Federal e vai servir para proporcionar iniciativas verdes dentro da Ordem dos Advogados. O orquidário, ele portanto, hoje recebe e, portanto, será também um fornecedor de orquídeas para o prédio e para os espaços da OAB. Dizer que tem o objetivo realmente do que ele representa, que é florir, alegrar e perfumar os nossos espaços. A Ordem dos Advogados também reinaugurou a Biblioteca Arques Tourinho, que passou por uma série de reformas, deixando o ambiente mais moderno e atualizado para os usuários. O acervo da biblioteca conta com mais de 4.000 obras em diversas áreas do direito e escritas por renomados juristas, que podem ser consultadas presencialmente. O espaço fica no prédio do antigo Conselho Federal. A Ordem debateu junto ao Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região, o TRT-11, medidas que garantem a efetiva isonomia entre todos os agentes do sistema de justiça no âmbito do tribunal. A audiência foi realizada por videoconferência no Conselho Nacional de Justiça. A Ordem dos Advogados do Brasil foi ao Conselho Nacional de Justiça para debater a isonomia da advocacia. O diretor-tesoureiro da OAB, Antônio Neildo, participou de videoconferência com membros do Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região para que medidas sejam estabelecidas para garantir a efetiva isonomia de todos os agentes do sistema de justiça no âmbito do tribunal. O conselheiro do CNJ, Valdetário Monteiro, mediou a audiência entre a OAB e o TRT-11 para tratar de uma portaria de 2015 do tribunal que quebra a isonomia entre os operadores de direito, determinando que somente advogados passem por detectores de metais, isentando magistrados e servidores de realizarem o procedimento. Uma nova conferência entre os envolvidos, mediada pelo CNJ, foi marcada para o dia 8 de novembro para avaliar os avanços no caso. A Comissão Nacional de Precatórios da OAB aprovou o entendimento de que a Ordem deve apresentar ao Conselho Nacional de Justiça um pedido de providências sobre as medidas de fiscalização do pagamento da dívida pelos tribunais de justiça estaduais. O presidente da comissão, Marco Antônio Inocente, aponta o esvaziamento do Fórum Nacional de Precatórios, FONAPREC, como um dos fatores responsáveis pelo posicionamento da comissão. A recomendação ainda será submetida ao Conselho Pleno da Ordem. A Ordem dos Advogados compareceu ao Conselho Federal de Engenharia e Agronomia para discutir a situação do ensino superior no país. O encontro surgiu a partir do seminário realizado pela OAB, que reuniu 26 conselhos federais de profissões regulamentadas, do qual o CONFEA participou.
Os dois conselhos se mostraram preocupados com os rumos que a educação está sendo tratada pelos órgãos reguladores. Algumas leis ou a legislação que dá liberdade, autonomia às universidades para que licenciem diversos cursos e que estão sendo exagerados. Na engenharia, nós temos hoje, formando nos cursos de graduação, cerca de 30 mil profissionais, em média. Nós temos aí também 6 mil cursos na área do nosso sistema, que é o sistema Engenharia e Agronomia. Se nós dividirmos 30 por 6 mil, nós vamos ter 5 alunos por curso. O presidente da Comissão Nacional de Ensino Jurídico representou a OAB no encontro e comentou o posicionamento da entidade em relação ao atual cenário do ensino superior brasileiro. Podemos e com certeza iremos fazer uma agenda positiva educacional. O que significa essa agenda positiva educacional? Mostrar para a sociedade aquilo que vem acontecendo sistematicamente nos últimos tempos, notadamente nesse último ano, na educação superior brasileira. Isso advindo de uma área governamental. Então, o que nós queremos fazer é que as profissões possam ser ouvidas, que as profissões possam ter buscar um aprimoramento desse profissional, verificando o mercado, para com isso proteger a sociedade. Estamos caminhando rapidamente para um consenso de uma pauta mínima educacional que proteja a sociedade. A união de forças entre os conselhos federais foi destacada no encontro. Nós estamos procurando nos unir e além de como conselhos, como brasileiros. E o que nós procuramos é a união de esforços para fazer com que nós tenhamos voz ativa e que a ordem possa procurar rediscutir tudo isso que vem acontecendo no cenário educacional brasileiro. Mais 2 estados realizaram as conferências estaduais da advocacia. Tocantins e Rio Grande do Norte debateram o papel constitucional da classe no Estado Democrático de Direito, além da efetivação da justiça. A seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, no Tocantins, realizou a 4ª Conferência Estadual da Advocacia. O tema desta edição foi o papel da advocacia no Estado Democrático de Direito. Durante 3 dias de evento, 14 conferencistas interagiram com o público inscrito em palestras e painéis. Os debates da conferência abordaram temas como ética e prerrogativas, o papel do advogado na reforma tributária, a advocacia no Estado Democrático de Direito, além de direito de defesa no processo administrativo. O evento tocantinense é um preparativo para a 23ª Conferência Nacional da Advocacia, mês que vem na capital de São Paulo. O presidente da seccional de Tocantins, Walter Rofugi, destacou a importância das prerrogativas, afirmando que, quando são desrespeitadas, quem perde não é a advocacia, mas sim a sociedade. Já o presidente nacional da OAB, em seu discurso, salientou os chamados que a Ordem dos Advogados tem recebido na defesa da democracia. A 8ª Conferência Estadual da Advocacia do Rio Grande do Norte foi realizada na cidade de Mossoró e marcou a comemoração dos 85 anos de existência da Seccional Potiguar. A concretização da justiça e o exercício constitucional da advocacia foi tema central do evento que aconteceu nos dias 25 e 26 de outubro. Durante a conferência, 5 painéis com subtemas direcionaram a realização de palestras sobre questões jurídicas da atualidade com o objetivo de debater a advocacia, sua importância democrática e suas relações com a sociedade civil. O Conselho Federal da OAB foi representado pelo secretário-geral Felipe Sarmento. A Conferência Nacional da Advocacia está cada vez mais próxima. Falta menos de um mês para a capital de São Paulo virar o palco do maior evento jurídico da América Latina. As inscrições já estão abertas e a programação toda preparada para atender a advogadas e advogados do Brasil e do mundo. E no programa de hoje, você confere alguns dos temas que serão debatidos e os palestrantes convidados. Na programação da 23ª Conferência Nacional da Advocacia, estão previstos 40 painéis e mais de 250 palestrantes para debater temas vitais ao interesse público, com o propósito de buscar rumos objetivos para a superação dos desafios e reafirmar o espaço reservado à advocacia.
No painel 15, o tema será o presente e o futuro do direito internacional, reunindo advogados, professores e outros especialistas. O eixo de que faz parte é denominado Direitos Humanos. O 16º painel vai discutir temas atuais do direito civil, com a presença de advogados, professores e desembargadores. São 6 palestrantes falando sobre as principais questões relacionadas ao assunto. Já no painel de número 17, advogados, ministros e professores abordam os valores sociais do trabalho e livre iniciativa. Ele faz parte do eixo que tem como foco direitos e garantias constitucionais. Grandes nomes da advocacia debatem a segurança da informação e crimes informáticos no 18º painel da conferência. Entre as questões apresentadas, os direitos fundamentais na era da internet, sigilo das comunicações e muito mais. A conferência é o grande marco do Conselho Federal e o maior evento jurídico da América Latina. Ainda dá tempo de fazer sua inscrição no portal do evento e fazer parte deste grande momento. E o programa OAB Nacional fica por aqui. Não se esqueça, visite as nossas redes sociais, Instagram, Facebook e Twitter. Basta colocar CFOAB. Não deixe de acessar também o site da Ordem, oab.org.br. Por hoje é só, para você uma ótima semana e até a próxima.